Depois que eu gravei aquele vídeo falando sobre o primeiro disco do Black Sabbath, minha vida virou um inferno. Pra todo lugar que eu vou, todo mundo fica me perguntando: quem que é o melhor vocalista? É o Dio ou é o Ozzy? Pra você, quem que é o melhor vocalista do Black Sabbath? Eu fui na praça, o pipoqueiro me perguntou. Eu fui na padaria, o padeiro me perguntou. Eu fui na farmácia, o farmacêutico me perguntou. Todo mundo me pergunta todo dia a mesma coisa. Por isso que eu decidi... Peraí, minha mãe tá me chamando. Oi mãe, tudo bem? Que a senhora tá com uma dúvida sobre o quê? Tá de brincadeira. Até minha mãe quer saber quem foi o melhor vocalista do Black Sabbath. Ozzy ou Dio? E eu não vou fugir dessa pergunta. Coloquei óculos até para ficar mais inteligente para poder dar essa resposta que você está esperando. Afinal, quem é o melhor, Ozzy ou Dio? O Ozzy viveu o período áureo do Black Sabbath, que seria o início dos anos 70. O Dio, por outro lado, entrou na banda nos anos 80 e ele conseguiu uma proeza que foi ressuscitar uma banda que estava completamente perdida. O Black Sabbath, no final dos anos 70, teve péssimas experiências com seus empresários. Os caras acabaram se afundando em drogas e estavam meio perdidos musicalmente. Então, quando o Dio chegou, ele trouxe esse ar fresco, ele renovou a banda. Uma das coisas curiosas é que o Dio, ele não queria entrar no Black Sabbath. Ele achava que substituir o Ozzy era a mesma coisa que entrar nos Rolling Stones substituindo o Mick Jagger. Ou entrar no Led Zeppelin substituindo o Robert Plant, porque o Ozzy era a cara do Black Sabbath. Mas, por motivos que, se vocês quiserem saber, eu conto, o Dio acabou aceitando o convite para entrar na banda. É importante saber que eles têm três coisas em comum. Ambos eram performances incríveis, cada um com sua personalidade, mas eles sabiam cativar a audiência, a plateia. Todo mundo adorava tanto os shows com o Ozzy quanto os shows com o Dio. 2. Ambos eram empresariados por sua esposa, foram empresariados por sua esposa. O Ozzy pela Sharon, como todo mundo sabe, e o Dio pela Wendy, a esposa dele, Wendy Dio. E terceiro, ambos foram vocalistas do Black Sabbath. Essas são as três únicas coisas que eles têm em comum. Então vamos falar da diferença entre eles. John Michael Osborne nasceu em Birmingham, na Inglaterra. Birmingham foi uma das cidades mais bombardeadas pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. E o Ozzy nasceu logo após a Segunda Guerra. Então, as brincadeiras do Ozzy na infância e na adolescência, além de fugir das gangues e do bullying, era brincar nas casas, nos escombros das casas que haviam sido derrubadas pelas bombas durante a guerra. Também é importante dizer que Birmingham era uma cidade industrial. Não tinha muita coisa para fazer por lá. Segundo o próprio Ozzy, a única diversão dos ingleses que moravam lá era ir pro pub e encher a cara. O Ozzy teve vários subempregos, né? Todo mundo sabe que ele foi açougueiro, que ele foi afinador de buzina, que ele foi e trabalhou em algumas fábricas e foi até preso. E que ele só se interessou pela música porque as irmãs dele eram apaixonadas pelos Beatles. Então ele viu aqueles caras lá e ele falou: nossa, o que as minhas irmãs gostam tanto desses caras? Aí ele correu atrás e viu que era um jeito legal de ganhar a vida, tocando, se divertindo, e o sonho do Ozzy era ser o quinto Beatle. Logo após ele ter saído da prisão, meio sem futuro, ele falou: eu quero ser cantor. O pai dele pegou um empréstimo e comprou umas caixas de PA para o Ozzy e ele começou a cantar em casa e colocou aquele famoso anúncio em uma loja de instrumentos musicais que dizia: Ozzy Zig needs a gig. Ou seja, Ozzy Zig, que ele não sabe por que ele inventou esse Zig, precisa de um show. E a partir daí as pessoas começaram a procurar ele e foi assim que ele acabou entrando no Black Sabbath. Mas isso é outra história. Agora vamos falar um pouco do Ronald James Padavona. Isso mesmo, Ronald James Dio. Ele é nascido nos Estados Unidos, mas a ascendência dele é italiana, então ele é um ítalo-americano. E morava numa típica cidade americana, tipo Smallville. Ele era 5 anos mais velho que o Ozzy,
E ao contrário do Ozzy, ele se interessou por música desde a infância. Na verdade, ele não podemos dizer que ele se interessou, mas ele se envolveu no mundo da música desde a infância, porque a família italiana dele tinha a tradição de que os meninos deveriam aprender a tocar instrumentos musicais para aprender a desenvolver o caráter, para ter disciplina e tudo mais. E por isso o Dio, aos 6 anos de idade, escolheu tocar trompete. E a partir daí ele teve a trajetória de um típico garoto americano na escola. Ele tocava na banda, tocava na fanfarra da escola e tudo mais. E esse caminho de fanfarra e tal fez ele se apaixonar cada vez mais pela música, e ele acabou formando suas bandas desde a da adolescência, entendeu? Então é importante dizer que enquanto o Black Sabbath foi a primeira banda do Ozzy, o Dio, quando chegou no Black Sabbath, tinha pelo menos 20 anos de carreira. Ele era um músico totalmente pronto. Ele já praticava música desde os 6 anos de idade. E toda essa experiência de palco, de vivência, de gerenciamento de carreira e tudo mais, fez com que ele chegasse ao Black Sabbath nos anos 80 e fosse talvez não, com certeza o principal fator pelo qual a gente ouve falar do Black Sabbath até hoje. Porque no final dos anos 70, como eu disse, a banda estava em plena decadência criativa. Um detalhe interessante que acentua a diferença entre os dois vocalistas é que durante os shows o Ozzy ele é muito conhecido pelo símbolo de paz e amor que ele importou dos hippies dos anos 70. E o Dio, por outro lado, é o cara que imortalizou La Mano Cornuta, que é uma tradição que ele trouxe da Itália, e depois eu conto a história para vocês. E só isso já diz o quanto eles são diferentes. Para concluir a minha resposta, eu quero trazer a opinião de quem viveu com esses dois grandes performances todas as alegrias e tristezas do palco, que é o meu querido amigo Anthony Frank Iommi. Tony Iommi, ele disse: o Ozzy canta seguindo o riff da guitarra, o Dio canta cruzando o riff da guitarra. Então, eles são diferentes. E agora, o veredito final. Quem é melhor, Ozzy ou Dio? E minha resposta é... Final round. Minha resposta? Ozzy? Dio? Minha resposta é a mesma resposta do Tony Iommi. É impossível você comparar Ozzy com Dio, porque eles são diferentes. As bandas soam diferentes. O Black Sabbath dos anos 70 é diferente dos anos 80. The Devil You Know é diferente do 13, que teve a produção incrível do Rick Rubin, depois a gente conta essa história, e que conseguiu o melhor timbre de guitarra pro Tony Iommi de todos os álbuns. Mas enfim, falando de cantores, de performances, de artistas, Dio e Ozzy são incomparáveis, porque eles são completamente diferentes. É a mesma coisa que você perguntar para alguém: o que você prefere, uma Ferrari ou um Jeep? Depende para onde você vai. Se você quiser pegar uma estrada reta, você pega uma Ferrari. Se você for subir uma montanha, você vai usar o Jeep. Então é impossível dizer quem é o melhor. Essa é a minha resposta definitiva.